Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, acomode-se em uma boa posição, pois o vídeo irá começar. Ah, quase que eu me esqueço. Vocês estão no YouTuber por acaso. Que o Brasil é o melhor lugar do mundo, nós já sabemos. E quem discorda tá maluco. Mas o que o mundo não admite é que nós aperfeiçoamos tudo o que chega em nossas mãos. E hoje vamos falar das comidas que chegaram aqui e ganharam um toquezinho brasileiro. Vamos começar com a régua lá em cima, falando sobre o cachorro-quente. A origem do cachorro-quente, como conhecemos hoje, é um pouco nebulosa, mas é geralmente atribuída aos Estados Unidos, embora a ideia de embutidos em pães tenha raízes mais antigas na Europa. O cachorro-quente moderno é tradicionalmente creditado a dois imigrantes alemães que popularizaram o Frankfurter, uma salsicha de Frankfurt, ou o Wiener, salsicha de Viena, nos Estados Unidos, no final do século XIX. O termo hot dog teria surgido em Nova York, com algumas histórias apontando para o cartunista Ted Dorgan, que durante uma partida de beisebol no Polo Grounds, em 1901, desenhou um vendedor de salsichas com um pão e legendou o desenho como hot dog, referência ao apelido cachorro dado à salsicha, devido à sua semelhança com os cães de raça Dachshund, também conhecidos como cães-salsichas. Portanto, o cachorro-quente foi uma fusão de ideias de imigrantes europeus, principalmente alemães, e a adaptação americana. Embora o conceito de embutidos em pães tenha sido comum em várias culturas, foi nos Estados Unidos que o nome e a forma popular do prato se consolidaram. Porém, aquela ideia de pão, salsicha, mostarda e maionese era muito sem graça para o Brasil, um país onde existem comidas maravilhosas como o vatapá, feijoada e o tacacá da Joelma. Aí fomos lá e aperfeiçoamos, colocando tudo o que estava na geladeira de casa. E foi assim, tal qual o professor Otônio, das meninas superpoderosas que nasceu essa maravilha aqui. Fala a verdade, não é muito mais apetitoso? Tenho certeza que você está salivando. Bom, se você não estiver, eu estou. Pra ficar melhor, só uma coquinha gelada, né? A macarronada foi outra comida típica que nós tivemos que melhorar. Gente, não é possível que a macarronada que os italianos inventaram fosse composta apenas de massa e molho. Como assim, gente? Que show da Xuxa é esse? Tudo bem que eles usavam a massa caseira e o molho também, o que garante uns pontos a mais. Mas, gente, nada supera a nossa versão. Olha pra isso. Foi só acrescentar uma carne moída que a magia aconteceu. E não satisfeitos, fomos lá e colocamos um pouco de creme de leite só pra dar aquele tchan. Bom, quero que fique claro que não gostamos de provocar, mas às vezes precisamos quebrar o macarrão ao meio pra caber na panela. E também às vezes precisamos fazer um macarrão com salsicha, mas isso geralmente acontece só no final do mês ou na escola pública mais perto da sua casa. O croissant também é uma comida típica que ganhou o nosso jeitinho brasileiro. A origem do croissant é envolta em mitos e lendas, mas a versão mais aceita da história do croissant remonta a Viena, Áustria, e sua invenção está associada a um evento histórico. O croissant, como o conhecemos hoje, é inspirado em um doce vienense chamado Kipferl, que remonta ao século XIII. Acredita-se que os Kipferls já eram feitos na Áustria desde essa época, com uma forma crescente, como a lua crescente. A versão moderna do croissant, no entanto, está mais diretamente ligada a uma história popular envolvendo a Batalha de Viena em 1683. Durante o cerco da cidade pelos otomanos, os padeiros vienenses que estavam trabalhando durante a noite ouviram o som das escavadoras otomanas tentando invadir a cidade e alertaram os defensores. Para comemorar a vitória sobre os invasores, acredita-se que um padeiro de Viena tenha criado o Kipferl em forma de lua crescente, simbolizando o símbolo do Império Otomano, em um gesto de comemoração. O croissant, como é conhecido hoje, com sua forma leve e folhada, foi popularizado na França no final do século XIX. A história mais famosa sobre essa transição envolve a Marie Antoinette, esposa do rei Luís XVI, que, sendo austríaca, teria trazido a receita para a França, onde o pão foi adaptado. No entanto, o verdadeiro marco da criação do croissant moderno com a massa folhada e a textura leve e crocante é atribuído a um padeiro francês, Sylvain Claudius Gosselin, que em 1837 abriu a primeira padaria em Paris a vender o croissant como o conhecemos hoje. Sabe? Respeito muito a história do croissant, porém ele sem a brasilidade é só um pãozinho qualquer. Por isso resolvemos o problema recheando eles. E os franceses podem até estranhar, mas se falarem que está ruim, eles estarão mentindo. Eu particularmente prefiro os recheados com doces. Mas e vocês preferem doce ou salgado? Aposto e ganho que você pensou que o próximo da lista ia ser a pizza. Mas esse é muito óbvio, né? Quem pensou no sushi errou também, porém colocar cream cheese foi uma ideia genial que tivemos mesmo. Bom, não é o sushi, mas eu vou ficar nessa linha mais oriental.
A próxima comida típica que melhoramos foi o temaki. O temaki, um tipo de sushi em formato cone, é amplamente associado à culinária japonesa, mas sua criação é creditada ao sushi-chefe japonês Katsuaki Ishizuka. Ele teria criado o temaki na década de 70 no Japão, como uma forma mais prática e informal de comer sushi. O temaki tornou-se popular devido à sua facilidade de preparo e de consumo, além de ser uma opção que se adapta bem a diferentes combinações de recheios. O temaki, como o conhecemos hoje, começou a ser comercializado de forma mais ampla no Japão e logo ganhou fama em outros países. Mas aqui no Brasil que ele ganhou todo o seu charme. Aqui ele não ganhou só literalmente um banho de molho shoyu, mas também outras variações e recheios. Você já comeu temaki de Doritos? Se não comeu, eu sugiro experimentar essa iguaria brasileira. Mas a maior e melhor alteração, segundo a minha humilde opinião mesmo, é a invenção carinhosamente batizada de temaki no copo. Gente, é uma das melhores coisas inventadas. Dá pra comer sem fazer sujeira e, o que é melhor ainda, posso comer comida japonesa usando uma colher sem ser julgada. E pra fechar a lista, depois de todos os salgados, vamos de um docinho para a sobremesa. Vamos falar do churro. A origem do churro é um tanto controversa e não pode ser atribuída a uma única pessoa. Existem várias teorias sobre a invenção dessa iguaria. Uma das versões mais populares é que o churro tem suas raízes na culinária dos povos árabes, especialmente no norte da África e no Oriente Médio, onde são feitas sopas ou massas fritas semelhantes ao churro. Os portugueses e espanhóis, durante a Idade Média, podem ter adaptado essa receita ao introduzirem a fritura com a massa de farinha e água, formando o churro como o conhecemos hoje. Outra teoria é que os pastores espanhóis, durante os séculos XV e XVI, criaram o churro. Eles teriam inventado o doce ao tentar reproduzir o pão de pastor, uma massa frita simples que era fácil de preparar nas montanhas e de transportar. Portanto, a invenção do churro não pode ser atribuída a uma única pessoa ou data, mas sim a um processo de evolução de receitas culinárias por diferentes culturas, especialmente na Espanha e Portugal. O churro se popularizou ainda mais ao longo dos séculos e chegou a diversas partes do mundo, como a América Latina e os Estados Unidos, onde foi adaptado de várias formas. E aqui no Brasil ele ganhou uma das melhores adaptações. Aqui ele é recheado com vários tipos de doces. Eu particularmente prefiro o recheado com doce leite. Mas como não nos damos por satisfeitos, também fizemos uma versão com recheios salgados. E esses foram os 5 pratos típicos, ou melhor, os 5 pratos que foram inventados em outro país e outras culturas, e nós demos um jeitinho brasileiro. Mas me conte aqui nos comentários quais outros pratos que ficaram melhores depois de serem abrasileirados. Eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Antes de sair, se inscreva no canal e deixe seu like. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!